Deus Criador, Autor, Todo-Poderoso Senhor, transcendente, suprarracional, Deus conosco, imanente, que se fez homem, que se entregou por amor a nós. Sua igreja, aqui estamos, clamando pela tua misericórdia uma vez mais, pedindo que a tua boa mão e o teu Santo Espírito nos guie nesta mensagem desta manhã. E à medida que formos meditar, olharmos, analisarmos a tua palavra, o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Só o Senhor conhece aquilo que carregamos dentro de nós e aquilo que muitas vezes tem sido motivo de, ao longo dessa semana, estarmos inquietos. E por isso, Senhor, que o Senhor possa nos tratar, não como queiramos. Que o Senhor possa nos tratar, não como esperamos, mas sim como a tua palavra nos ensina. Seja conosco hoje, Pai, que os frutos da tua palavra possam eclodir, possam reverberar nos atos da nossa vida, e que o bom perfume de Cristo assim seja conosco. Fala à tua igreja, fala ao nosso coração, Senhor, como o Senhor já tem falado através das orações, da leitura da tua palavra e das canções aqui entoadas. Que o teu nome seja glorificado, que todo homem seja mentiroso e só o Senhor, aquele que detém a verdade. E é assim que oramos, no nome glorioso do nosso amado Senhor e Salvador, o verdadeiro Senhor de todas as coisas, aquele que é o autor dos recomeços e dos começos, por meio de quem tudo foi criado, Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recentemente, eu estava acompanhando um podcast pela internet, num desses canais do YouTube, e um ator bem consagrado, brasileiro, um jovem ator aí que tem desbravado a terra do tio Sam, e sendo questionado acerca do cinema digital e do cinema de película, explicava ali como é que funciona essas duas formas de se fazer cinema. E ele ali explicava, né, em relação às películas e quantos diretores e cineastas ainda presos a essa forma questionavam a qualidade, a beleza desses frames, quadros que são tirados como foto e que, colocado naqueles rolos antigos, geram aquele movimento e que aos nossos olhos a gente não percebe a riqueza que isso tem. Ao mesmo tempo, comparando com o cinema digital, esse que a gente vê aí do mundo dos super-heróis, onde cenas e efeitos são adicionados e leva a um custo menor, uma vez que você pode ali fazer correções imediatas. Bom, denomina-se fotograma cada uma das imagens impressas por um processo químico em um filme cinematográfico, fotografados por uma câmera, e a uma cadência constante, e depois vão sendo projetados nesse mesmo ritmo, em registro sobre uma tela, como essa que temos aqui atrás de nós. Esses fotogramas, então, vão produzir no espectador, naquele que assiste, a ilusão de movimento. Isto se deve à incapacidade que nosso cérebro, o cérebro humano, tem de processar separadamente as imagens formadas na nossa retina e que são transmitidas ali pelo nervo óptico, e quando percebidas sequencialmente, elas vão ali naquela determinada velocidade fazer com que a gente veja essas cenas em movimento continuamente. Essa persistência da visão faz com que as nossas percepções misturem as imagens de forma contínua e dá-se então essa sensação de movimento natural.
fotograma. Então, como uma imagem individual de um filme, o fotograma, ele corresponde a um quadro, usado uma palavra técnica, frame, em inglês, geralmente adotado aí no mundo do cinema. Um quadro do vídeo, um frame do vídeo. E ambos são genericamente chamados de quadro de um produto audiovisual. Mas por que essa explicação? Porque nós vamos tomar emprestados para o dia de hoje, meus irmãos, exatamente da cinematografia, o conceito de fotograma. Então eu quero que vocês gravem aí exatamente o que eu quero dizer por fotograma, senão nada mais do que cenas parciais. Então gostaria de, alguma maneira, enriquecer ainda mais o nosso entendimento sobre a história do nosso personagem nos últimos sermões e hoje, e que ainda falaremos sobre ele no próximo domingo, Noé, com quadros e cenas parciais. Noé é uma figura que aparece na Bíblia, a palavra de Deus, exatamente no meio das genealogias de Adão e Abraão. Está exatamente ali no meio. Ele é uma figura central desse trecho importante do livro de Gênesis, que o Marcos bem colocou aqui, que a gente poderia dizer amém, fazer a leitura ali da confissão e já estava posto a mensagem, Marcos. Muito bom a maneira como você trouxe o recomeço para nós. Exatamente porque esse trecho de Gênesis 1 a 11 vai narrar essas origens e parte dos recomeços que em toda a Bíblia a gente vai acompanhar. Bom, o relato sobre ele e a sua família vai ocorrer no meio, se é que eu posso chamar, dos livros de Gênesis, né? Pensando em capítulos ou livros especificamente, quando Moisés ali, explicando para o povo de Israel, contava a origem de todas as coisas e a maneira que Deus ia inspirando e explicando para ele como ele tomaria nota sobre essas coisas. Bom, Moisés, então, narrando essa história, vai atravessar correndo milênios, meus irmãos, entre Adão e Noé. Nós temos ali, no passar ali de uma folha, de um versículo ao outro, e a gente não percebe, porque a nossa leitura geralmente é corrida. E Matusalém viveu 900 e tantos anos. Meus irmãos, isso é um milênio. Então ali nós temos esse surgimento de Noé dessa maneira. E de repente, Moisés vai desacelerar essa ação e vai dedicar um episódio inteiro ao ano 600 da vida de Noé. E não é à toa que ele o faz. E não é à toa que Deus chama essa ênfase para nós. Neste ano da vida de Noé, Deus vai eliminar, e o Mateus nos trouxe um pouco desse cenário tenebroso, através do dilúvio cataclísmico, tenebroso, aonde Deus elimina a semente da serpente, que se corrompera completamente. E através de uma arca divinamente especificada, não percam isso em mente, Deus poupa essa semente justa da mulher por meio de Noé e sua família. E com ele, uma espécie de criação em miniatura, se é que eu posso dizer desta maneira. Noé, então, e sua família, meus irmãos, após terem sobrevivido ao dilúvio castigador e purificador, nas palavras do sermão passado, justiça e graça operando consecutivamente neste evento do dilúvio, emergem da arca em um recomeço. Daí então o tema da nossa pregação. Um novo começo para uma terra que seria renovada, que perdurará, veremos no texto, até o fim do tempo, como conhecemos. Tragicamente,
E parece que essa palavra tem acompanhado a humanidade desde a queda de Adão. E o Marcos bem colocou aqui na abertura do texto. Noé e sua família voltam a dar à luz a semente da serpente. Apesar também de perpetuarem, esse é o detalhe, a semente da mulher. Esse é, de alguma maneira, uma espécie de resumo que eu quis trazer para vocês sobre o episódio de Noé, chamado, no livro de Hebreus, capítulo 11, Herói da Fé. Esse é o subtítulo dado em muitas Bíblias que ali estão, neste rol de homens que Deus, ao longo da história da humanidade, escolheu. E que vai atravessar esse período do capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, e que terminará no capítulo 9, 29, que veremos na próxima semana. Bom, o que a gente tem feito, então, desde o capítulo 6, versículo 9? E continuaremos na próxima semana no 9. É apresentar a cada um de vocês e a nós fotogramas. Separamos essas porções para que cada um de nós pudéssemos aprender das cenas parciais aquilo que Deus se propôs a nos ensinar e o propósito pelo qual Ele fez com que Moisés tomasse nota acerca da palavra de Deus. Essa história de justiça e graça, castigo, mas também misericórdia. E hoje, de recomeço. Hoje a gente vai encontrar, nesses fotogramas que eu vou buscar trazer aqui para cada um de vocês, exatamente aquilo que compõe o finalzinho daquela cena 1, se eu pudesse descrever em linguagem cinematográfica, preto e branco, tenebroso, sem cor, um momento onde a justiça de Deus opera, morte, e toda a humanidade sendo varrida, e toda a criatura, com exceção daqueles que estavam dentro da arca. Eu começo então entre essa cena 1 e a cena 2, que é um momento mais colorido, alegre, de pacto do Senhor e do transcorrer dessa vida renovada, eu estou exatamente no meio. Então, a minha tarefa hoje está um tanto no preto e branco quanto no colorido. É como se vocês pudessem olhar para mim e metade estivesse dividida. Então, é aqui que nós estamos no livro de Gênesis, meus irmãos. Vamos fazer a leitura então, são 22 versículos, e eu queria fazer uma leitura de maneira corrida e que você me acompanhasse na sua Bíblia ou no seu aplicativo aí. Gênesis 8 diz assim um texto bíblico, eu estou lendo na versão nova atualizada, na NAA, então se você puder, me acompanhe aí. Diz assim o texto bíblico. Versículo 1, capítulo 8 de Gênesis. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba.
Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher e os seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multiplique. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Vimos na última semana, meus irmãos, que a história do dilúvio começa com um rugido terrível. E termina com um silêncio também terrível. Gênesis 7, de 11 a 12, que foi lido, é uma declaração poderosa do início do terrível evento. Diz assim a palavra de Deus, vou ler na versão transformadora que diz: quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Chuva, escuridão, trovejar de água corrente sacudiram a terra por 40 dias e 40 noites. Num tumulto terrível, assustador. Então, terminou com o silêncio. Aparentemente, dá-nos a entender que Deus se silencia. Gênesis 23, 24, Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves dos céus. Todos foram destruídos, apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. O cenário tenebroso está posto. Tudo havia sido destruído. A morte estava em toda parte. E agora só restava o silêncio. A Bíblia nos revela, meus irmãos, que a última interação direta entre Deus e Noé foi quando Deus manda fechar a porta da arca. Depois disso, o aparente silêncio. Nenhuma palavra de Deus. Enquanto Noé flutuava na água, nessa grande estrutura de madeira, selada, não havia explicações com ele para onde ia, qual a direção seria tomada, onde aportaria, quanto tempo duraria, o que aconteceria, qual a maneira que ele faria as coisas. Não havia nada, nenhum estímulo, nenhuma voz de Deus. Pese-se a isso que dentro da embarcação não havia um timão, remos, nada que desse ao homem, a Noé, direção para onde ia. A porta através do qual os animais e as pessoas entraram na arca havia sido fechada por Deus e coberta com betume, com piche. Imaginem a cena, né?
Quem não sabe, o betume é escuro, piche, a cor de piche do asfalto que nós vemos por aí. E ali, entrando na arca, coberto totalmente para que exatamente a água não penetrasse. Noé não podia ver nada. Ou se ele podia ver lá fora, provavelmente era apenas através daquela janela que estava fechada, que o texto que lemos hoje vai dizer que ele vai abrir depois de um tempo, e que estava lá no topo da arca, dessa grande embarcação de 13 metros de altura, mais ou menos, com um vão ali mais ou menos de meio metro, que ele pudesse ver. Entretanto, ele não conseguia ver nada, ou onde estava o terreno sobre a arca que estava flutuando. A outra coisa que a gente pode notar nessa descrição entre o 7 e o 8, é exatamente que Noé fora informado muito pouco sobre o que aconteceria. E exatamente quando ele embarca nessa jornada que Deus chama ele, sua família e os animais que o Senhor coloca na arca. Não nos esquecemos que lá no capítulo 6, no versículo 18, Deus vai falar com Noé, e essa palavra também estava no coração dele. Com você, porém, firmarei minha aliança, portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Logo, a arca era a fonte de salvação, o instrumento pelo qual Deus operou a graça de Deus ali. Ele seria protegido pela tempestade. Mas, meus irmãos, contudo, porém, todavia, entretanto, a gente não pode se esquecer que Noé não ouviu nenhuma palavra sobre quando sair da arca. Pelo menos o texto que Moisés escreve nos relata isso. E dessa leitura do texto, a gente pode então dizer que ali houve um aparente silêncio. Noé estava enfrentando esse período de silêncio, enquanto a arca cumpria com seu papel nesse instrumento de salvação de Deus. Envolto em um lugar onde ele não podia ver ou obter informações. Imaginem quantas perguntas não surgiram na cabeça de nosso irmão Noé. As indagações dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa. O que aconteceria a seguir? Mas ele não tinha nenhuma palavra de Deus sobre qual seria o fim dessa história. Nos parece que nosso irmão Noé aqui, meus irmãos, do qual somos todos descendentes, estava enfrentando um período que eu quis denominar de autoexame proposital feito por Deus. E esse período vai resultar exatamente na atitude de Noé, quando a arca então encontra repouso. E ele vai tomar a primeira decisão e o primeiro ato que ele faz em terra seca. Mas a gente já vai ver isso até lá. Bom, uma das questões importantes a serem feitas neste ponto, e em pontos semelhantes na Escritura, é nos perguntarmos por que Deus nos brinda com estes silêncios, esses períodos de deserto na nossa caminhada cristã, na nossa vida, e na vida dos personagens que lemos nas histórias bíblicas. Esses homens e mulheres que viveram no passado e que, não diferente de nós, atravessaram também esses aparentes silêncios de Deus. Por que Deus permite esses períodos? Por que Ele coloca isso nos nossos caminhos e depois parece que a sua mão aparentemente não está conosco? A gente sente isso. Por que há esses momentos quando Ele não nos dá respostas da maneira que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos? O que a gente deve aprender nesses tempos? E o que Noé tem a nos ensinar? Se bem que, eu ia fazer o trocadilho aqui, Moisés também vivenciou esse período na sua vida, e quase todos os personagens, os principais com toda certeza viveram. Meus irmãos, o que Noé provavelmente enfrentou neste momento é aquilo que eu e você enfrentamos muitas vezes em nossa vida espiritual. Esse aparente silêncio de Deus.
E me parece, olhando para o texto aqui no capítulo 8, na atitude de Noé, no final dessa porção que lemos, que aquilo que ele faz quando ele desembarca da arca, depois do comando de Deus, é a resposta para esses momentos da nossa vida. Me parece que Deus consegue extrair nesses períodos de silêncio, trabalhando coisas em nós que em outras experiências nós não vivenciamos. Ele nos força um autoexame, para que de verdade você enxergue a natureza que está dentro de você. Imagine vocês sendo escolhido entre toda a criação para ser esse remanescente que daria início a uma nova forma, a um recomeço. É de se encher os olhos, é de se causar um orgulho espiritual e de dizer: não disse para você, meu amor, colhe em mim que você passa de ano. Não disse para você, meus filhos, segue o papai porque o papai é o cara, aproveitando o dia de hoje. Eu não sei se Noé teve esses deslumbres, mas me parece que isso é muito típico da nossa natureza. E desde a queda dos nossos pais, Adão e Eva, e as gerações que os sucederam, esse orgulho, essa chama que parece projetar em nós algo que nós não somos, são bem trabalhadas neste silêncio. E durante esse tempo, nosso irmão Noé foi domesticado. E já era um homem justo. E me parece que saiu daquela arca diferente, ainda que a sua natureza depois se corrompesse, mostrasse aquilo que de fato conjugava. Mas a sua primeira atitude ali nos ensina muitas coisas. O texto então diz que daquele aparente silêncio, Deus faz eclodir. E geralmente é assim, o recomeço. Então, para você que de repente tem passado momentos assim na sua vida, saiba que Deus trabalha neste aparente silêncio. E na verdade você vai perceber que é aparente mesmo, porque Deus continuamente zela por nós. Ele não dorme. E mesmo quando nós não ouvimos a sua voz, Ele está trabalhando. A palavra de Deus diz que Cristo é um advogado e que Ele está ali na relação da Trindade, nos representando ao Pai manhã, tarde, noite, contra o acusador da nossa alma. Mas Deus permite que você ache que Ele está ausente, justamente para trabalhar em você essa falsa imagem que muitas vezes nós projetamos de nós. E que percebamos que não temos controle de nada. E assim como nosso irmão Noé, não há direção. Por mais que você ache que você, com seus projetos, seus planejamentos estratégicos, e olha que vindo de alguém que trabalha com isso manhã, tarde e noite, é muito engraçado dizer isso. O dia de amanhã pertence somente a Ele. Noé sai daquela arca sabendo disso. Então saiba que desse aparente silêncio é quando Deus faz eclodir recomeços. Não tem sido diferente na minha vida e na sua vida se você parar esse momento e pensar. A frase central desse texto que temos lido está ali, exatamente na primeira parte, como Moisés vai iniciar essa perícope do capítulo 8. Olhe lá para a sua Bíblia. Olha como começa o capítulo 8. Grava isso no seu coração. Escreve isso nos umbrais do seu coração, meu irmão e minha irmã. Porque isso é de fato aquilo que estava acontecendo neste aparente silêncio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, dos animais domésticos que estavam com ele na arca. Há vários pontos neste relato em que Deus é descrito em termos humanos. A Bíblia vai, com frequência, utilizar essas expressões como se num ato de memória Deus se lembrou de Noé, justamente para que você e eu possamos entender. A experiência de Noé fez com que o aparente silêncio de Deus e a situação que ele estava vivenciando, meus irmãos, mostrasse
que ele havia sido esquecido. Moisés, então, ao redigir esse trecho, vai lembrar aos seus ouvintes e a nós, nesta figura de linguagem, que Deus estava com Noé e com todos na arca o tempo todo. Deus não havia se esquecido, porque Deus se lembrou de Noé. Lembrou-se, diferentemente da língua portuguesa, que nos remete à utilização desse verbo, há uma espécie de memória mental e implica um esquecimento anterior. Me esqueci de algo e agora me lembrei. É isso que remete. No texto original, no hebraico, nós vamos ter ali, especialmente com referência a Deus, que essa expressão significa agir de acordo com um compromisso anterior assumido com o comparticipante. Aliança. Deus havia feito uma aliança com Noé. E Deus não o esquecera de forma alguma, porque toda a movimentação da arca era o próprio Senhor que estava no comando. Tudo o que estava acontecendo. E enquanto nós ficamos lamuriando, reclamando, lamentando de que as coisas não acontecem do jeito que nós estamos, Deus ainda assim, por misericórdia, nos sustenta. Então eu e você, meus irmãos, nós estamos aqui porque Deus tem nos sustentado, por mais difícil que a situação aparenta ser. Então, ao agir segundo sua promessa anterior a Noé, Deus mostra que é um comparticipante pactual digno de confiança. É isso que Moisés está dizendo para o povo de Israel. Percebam aqui nessa narrativa do nosso irmão, do nosso antepassado Noé, que Deus cumpriu com aquilo que ele havia dito. E se a gente for chamar a memória, a gente vai lembrar exatamente a promessa que Deus faz ao casal, logo quando eles pecaram. Que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. A história não estava terminada. A despeito do pecado e da devassidão que o mundo atravessara. Então, meus irmãos, essa expressão crucial mostra que as águas estavam diminuindo. E o dilúvio, e tudo o que estava acontecendo naquela situação, estava sujeito à vontade de Deus. Incontestavelmente, tudo estava de acordo com a vontade de Deus. Josué nos trouxe, quando nos apresentou a porção da nossa série, um relato sobre os trechos do dilúvio contado pelo povo babilônico e pelos outros povos ali, que se apropriam das histórias e que, diferentemente do texto bíblico, vão afirmar que os deuses, de acordo com os babilônicos narrando esse evento que aconteceu, ficaram aterrorizados diante das forças que eles mesmos haviam criados, ficaram assustados diante das consequências dos seus próprios atos, sobre os quais já não tinham mais controle. Que raio de deuses são esses? São deuses projetados dessa carência humana e que demonstram no seu comportamento, no exercício das suas qualidades, as qualidades humanas caídas. Mas o Deus verdadeiro, diferente de todas essas criações humanas, está no controle de todos os atos. Sim, inclusive esses que você tem passado. Sim, inclusive o momento que a nossa nação tem atravessado. Sim, essa loucura que a gente vê nesse mundo pós-moderno. Deus está no controle. E nada pode nos aterrorizar, meus irmãos. Ainda que ficamos preocupados, que tenhamos que nos planejar, se Deus assim o permitir, o amanhã, que também essa é uma obrigação nossa, nada foge. Tudo está em suas mãos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja o nome desse Deus. As águas então vão diminuindo. Depois então de flutuar silenciosamente,
dias sem poder ver para onde estavam indo, sem ter a ideia das condições do lado de fora deste barco, desta grande arca, imaginando se algum dia teria fim, a esperança começa então a bater as portas. E ela vem em etapas, no tempo de Deus. É isso que esse texto aqui nos ensina. A primeira coisa que Deus fez, logo depois de ser lembrado, que havia lembrado de Noé, foi o quê? Soprar um vento. E é curioso que a palavra hebraica para vento aqui é a mesma traduzida como espírito e utilizado lá em Gênesis 1:2. E o Espírito do Senhor estava sobre as águas. Interessante também que este vento, na memória de Moisés, enquanto ele tomava nota daquilo que Deus estava relatando, era o mesmo vento lateral, lá de Êxodos 14:21, que havia soprado. E então Moisés estendeu a mão sobre o mar, lembrem do Mar Vermelho, e o Senhor, por um forte vento lateral, leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando a terra seca. E as águas foram divididas. As águas estavam retrocedendo. O Deus Espírito Santo atuando com o seu papel naquele momento. E a arca estava intacta. Estes eram os lembretes a Noé de que Deus não o havia esquecido. Quando a água recuou, o barco chegou a um lugar onde descansou. Numa região conhecida, segundo os especialistas, historiadores, arqueólogos que fazem estudos sobre essa parte, chamada de Antigo Urartu, traduzido aqui por Ararat. Hoje, uma região que compõe ali a Turquia Oriental, para quem gosta de mapa, ali no sul da Rússia e mais ou menos no noroeste do Irã, uma região ali cercada por montanhas. Entretanto, a referência ela é muito imprecisa para a gente especificar exatamente que monte. Há muita especulação disso, e para quem gosta, a internet está cheia disso, de resquícios da arca, em busca da arca perdida e tudo mais. Bom, o mais importante é que o barco se movia, e se movia pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus. E naquele aparente silêncio, naquela aparente ausência de Deus, era o Espírito Santo de Deus que movimentava. Não é diferente da minha e da sua vida, é? Ainda que atravessando momentos de enfermidades, de dificuldades, a gente só consegue se mover, e você só está aqui porque o vento do Senhor tem soprado sobre as nossas vidas. Se lembre disso, meu irmão. Isso como um referencial, como um tótem na sua vida, de que é Deus que te trouxe até aqui. É Deus que tem sustentado a sua vida, ainda que você, a exemplo de Noé, esteja atravessando. Os ventos sopraram, as águas foram baixando. O recomeço tomando forma e se apresentando no tempo e no espaço. Nesse exato momento do texto do capítulo 8, a gente tem ali Noé utilizando de um conhecimento biológico, talvez, da flora e fauna, vai então soltar 2 pássaros, diferentemente dos relatos babilônicos sobre esse mesmo trecho, que invertem a ordem, mandam um pássaro mais fraco para depois um outro pássaro. Noé aparece então, e a palavra de Deus nos mostra a fidelidade do texto bíblico em relação à ordem criada. Moisés então vai fazer uma investigação para buscar o primeiro sinal da vida renovada. E essa ordem bíblica para a soltura do corvo se explica exatamente pela superioridade do relato bíblico em relação ao relato babilônico do evento. O corvo, sendo um pássaro com muito mais estrutura, poderia enfrentar a tempestade de uma maneira diferente que o pombo.
Então ele é solto, ele podia se alimentar da carniça, dos restos daquilo que possivelmente as águas carregavam com toda a destruição. E como ave mais forte, ele podia permanecer no ar durante muito mais tempo, sem qualquer especulação do uso desses pássaros e a ordem que muitas vezes é utilizada de uma maneira mais ilustrada. O importante é que a gente perceba aqui que faz sentido no relato bíblico e mostrar aqui a maneira como Deus vai instruir Noé para que ele faça o envio do corvo mais forte antes do povo mais sensível. E de repente então a gente tem um trecho dentro desse capítulo 8 que diz que ao enviar o pombo, Noé estende a mão, pega a pomba e traz de volta para si e de volta para a arca. O ritmo da narrativa no original, que tem atravessado às pressas semanas inteiras. Imagine você, está sendo descrito aqui semanas inteiras, períodos grandes, e de repente Moisés dá um enfoque como numa lupa, ele se preocupa com a maneira pela qual Noé vai interagir com a pomba. Essa é a beleza da narrativa bíblica, em um momento tão difícil, tenebroso, e que está prestes a viver um recomeço. Moisés então, ouvindo a Deus, Deus instrui ele para tomar nota desses atos. Essa maneira, a maneira como essa parte foi construída, meus irmãos, mostra exatamente o zelo e a conservação, a criação, que lá em Provérbios vai nos orientar da maneira pela qual nós devemos lidar com os animais, seja de estimação ou não, dessa maneira sublime em Provérbios, exatamente a maneira pela qual, de forma teatral, é descrita aqui. Noé tem um coração daquele que cuida, daquele que zela, daquele que obedece a Deus, das coisas criadas. Fica então aqui exemplificado essa maneira belíssima com que ele lida com o retorno e o acolhimento da pomba, que é incomparável em ternura e beleza. Só Deus para trazer ternura e beleza nesse momento da história bíblica. Isso não pode passar despercebido. Enfim, meus irmãos, uma folha nova. Talvez as árvores e plantas voltaram a crescer. O recomeço de Deus tomando forma. Nos versículos 13 e 14, vão dizer que a terra estava seca. Entretanto, se você perceber a tradução da maioria das Bíblias que utilizamos, essas traduções, a palavra seca ali é utilizada sem muita distinção. No texto original, no versículo 13 e 14, tem distinção. O que na nova versão transformadora vai ser vista através do uso da expressão. No versículo 13, Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco, ainda não estava totalmente. E no versículo 14, a terra estava completamente seca. E faz diferença. O grande ponto aqui dessa passagem é que mesmo Noé, tendo visto que a terra havia secado, ele vai esperar pacientemente, quase 2 meses, depois que a arca aporta, depois que a arca estaciona, depois que aquela embarcação encontra seguro ali na onde ela ficou, antes de sair, esperando a palavra divina para informá-lo de que o desembarque é seguro. Ele não saiu, meus irmãos, até que Deus o convidasse para sair. Não havia mais presunção em Noé. Não havia dentro dele, talvez porque naquele autoexame ele se identificou com aqueles homens que foram destruídos, e que ele deveria fazer parte também da destruição, se não fora a graça de Deus que encontrou justiça nele. Não nos esqueçamos,
Essa justiça não é própria, não é algo produzido. E a gente tem relatos aqui no livro de Gênesis de que a humanidade toda havia se corrompido. Entretanto, Deus, cumpridor da sua aliança, vai encontrar no justo Noé o remanescente para dar cabo àquilo que ele viria a fazer. Noé não sai da arca do momento que ela para e pula nos braços do seu Senhor, porque talvez os seus próprios fracassos ressoavam em seu pensamento. Ele não dançou eufórico como muitos de nós faria, vendo a terra quase seca, porque Deus o amava diferentemente de tantas outras pessoas, causando nele essa arrogância espiritual, se sentindo alguém diferenciado. A lição de autoexame estava fresca na memória deste homem. Noé então sai. Aqui então a gente vê a obediência consistente de Noé, que os textos do Novo Testamento vai nos lembrar. Um grande exemplo para nós, nosso irmão Calvino, quando escreve sobre este trecho, vai observar o seguinte, abre aspas, como deve ter sido grande a consistência do homem, que, após o incrível cansaço de um ano inteiro, quando as águas haviam baixado e a vida nova começou a brotar, não põe um pé para fora do seu sepulcro sem a ordem de Deus. Isso tem muito a nos ensinar, meus irmãos. Às vezes a gente atravessa momentos que nós mesmos causamos. E a gente não espera a primeira oportunidade para sair tomando decisões. E depois de tomadas as decisões, a gente leva ela para ser validada por Deus, como se Deus fosse uma espécie de cartório ambulante para justificar, reconhecer com um selo a tua escolha. Meus irmãos, não é assim que Deus age. Deus é Deus. Ele é Senhor e não perca isso. Ele não é ele qualquer. Ele é o Senhor, o Quírios verdadeiro. Ele não vai validar a minha, a sua escolha. É Ele que inspira essa escolha. É Ele que move. E essa escolha precisa estar pautada exatamente na palavra de Deus, que Ele já deixou para nós como orientação. Deus não é loteria. Não brinquem com Deus. A grande maioria aqui já sabe o que é brincar com Deus e o preço que a gente paga com isso. Quando a gente quer validar decisões, coisas que vão impactar a nossa vida, sem antes consultarmos ao Senhor. Porque já tomamos a decisão, nosso coração já está comprometido, meus irmãos. E aí, tudo parece corroborar para aquela escolha que você fez. E muitas vezes Deus permite. Mas fica aqui um aviso, assim como Noé, não tome um passo sem antes que Deus o diga a tomar. Então, meus irmãos, é significativo que o primeiro ato de Noé é adorar a Deus quando o Senhor o habilita a pisar naquela terra. Quando o Senhor o convida a sair junto com a sua família e com todos os animais. E então, a primeira coisa que Noé vai fazer é oferecer holocaustos. E se você passar os olhos correndo aqui, você acha que é uma oferta qualquer, talvez de gratidão, não que não esteja impresso ou implícito a gratidão a ele, a Deus, por aquilo que Deus havia acabado de fazer com ele e sua família. Mas quando a Bíblia trata de holocaustos, ela vai trabalhar a ideia de um sacrifício animal, que é queimado completamente, oferecido no altar a Deus, ao Senhor, como uma maneira de invocar o Senhor com efeito expiatório. Exatamente aquilo que o nosso irmão Eric fez na oração de confissão. Expiatório para o adorador. É isso que Noé faz quando sai da arca. Por mais que tenham elementos de gratidão, depois desse autoexame, Noé vai aprender sobre a sua real situação. Quem de fato
o seu coração, aquilo que era o desígnio do coração. Um pecador diante de um Deus gracioso, mas tão poderoso que tinha acabado de fazer o que fez. Justo. Bom, o término dessa cena 1 da história de Noé se dá exatamente nesse recomeço. Nos versículos 21 e 22, a palavra de Deus nos diz que o Senhor aspirou o aroma agradável e disse, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez, enquanto durar a terra. Não deixará de haver semeadura, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus não está suspendendo a maldição de Gênesis 3:17. Mas está prometendo que não destruirá a terra novamente. E de maneira graciosa, meus irmãos, nessa aliança com Noé, ele vai enfatizar aqui a promessa divina, apesar e a despeito da presença contínua do pecado humano, que merece julgamento, que merece um Deus justo. O dilúvio, então, não vai provocar nenhuma mudança fundamental na humanidade. O pecado original de Adão continuaria a ser repassado após o dilúvio e chega até nós nos dias de hoje. O que nós temos diante de nós, meus irmãos, nesse relato do dilúvio, é a maneira como a gente vê a progressão histórica redentora dos atos de Deus. O dilúvio, então, sendo este juízo de Deus contra o pecado humano, conforme aprendemos já no último domingo e um pouquinho hoje, entretanto, ele não foi definitivo. Ele aponta para aquele ato que seria definitivo e que a gente vai vivenciar, e que a gente já tem sombras, e que a gente já está sobre um ato que de uma vez por toda colocou o ponto final na escravidão do pecado sobre nós. Hoje que estamos falando de recomeço, é importante terminarmos este capítulo para prepararmos para o 9, lembrando que em sua majestosa e misericordiosa graça, assim como nessa narrativa do dilúvio que a gente vê, Deus salva um remanescente, meus irmãos. De cada um desses juízos, o recomeço está ofertado. Gênesis é o livro dos começos e recomeços. O Marco nos lembrou que a cada ciclo é marcado pela ação divina. Queda do homem, recomeço de Deus. Assim como foi com Adão, com Sete, com nosso irmão Noé. Será com Abraão e Jacó, quando vemos esse texto. José, culminando com Moisés. É Deus quem coloca limite na maldade humana. E faz, meus irmãos, um recomeço, ou talvez um começo, com os cacos deixados pelo pecado. Em Cristo Jesus, Deus recomeça a última parte da história da humanidade, que ele escreve. A igreja, nós, tal como Noé, Jesus é esse pregador, pregoeiro, aquele que anuncia a justiça, o reino de Deus, conforme lá na carta de 1 Pedro, anunciando que o reino de Deus já é chegado, não chegará, já é chegado. Noé, então, é tipicamente esse tipo de Cristo que o Antigo Testamento nos mostra. É a semente da mulher, o novo Adão representando a raça humana. Romanos 5,14, Paulo vai dizer: homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, alguém que obedecia a Deus sem questionamentos, por meio de quem Deus recomeçou o seu mundo. Mas Cristo, meus irmãos, é infinitamente maior que Noé,
maior que essa história que nós lemos, porque Jesus é o único Filho de Deus. E é somente por Ele que Deus faz verdadeiramente um recomeço e um começo. Totalmente novo com seu povo e com a sua criação. Jesus ofereceu a sua vida, diferentemente de Noé, que não poderia oferecer a sua. E tantos os outros remanescentes que a gente vê na história bíblica. Cristo é diferente porque Ele se oferta para expiar o pecado humano. Segundo Coríntios, Paulo mais uma vez vai nos lembrar que aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Sim, meus irmãos, Jesus, pela sua ressurreição, traz o reino de Deus com vida nova para todos aqueles que o seguem, e a esperança de uma nova criação, como lemos no trecho da nossa passagem bíblica inicial, lá em Apocalipse. Redimida do cativeiro, da corrupção, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a boa nova, meus irmãos, que não é apenas de esperança para um futuro, mas também um encorajamento para o nosso presente hoje. Que você saia daqui encorajado, como Pedro vai nos lembrar na carta de 2 Pedro, versículos 5 e 9 do capítulo 2. Se Deus não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações o que lhes são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob o castigo até o dia do julgamento. Deus cuida de nós. Nosso Senhor é o Deus do novo começo. Recomeçou com Noé e com todas as criaturas que estavam com ele. E nós, como sua igreja, meus irmãos, o corpo de Cristo, fazemos parte deste recomeço, deste novo começo em Cristo Jesus. Mesmo durante perseguições e provações, os recomeços de Deus nos dão esperança e coragem. Jesus é essa nova aliança que Deus está firmando com o seu povo. Assim como não há mais necessidade de uma nova destruição do mundo, não há mais necessidade de um novo recomeço, pois Jesus é a nossa garantia. É a garantia que Deus nos dá sobre isso. Jesus é ao mesmo tempo esse sinal de juízo definitivo de Deus contra o pecado, mas Ele também é a aliança deste novo povo, sua igreja, que somos nós, que não será mais destruído. E você, que tem enfrentado aí, que nos acompanhou, talvez esteja vendo essa pregação através das nossas mídias sociais, dos nossos canais, e que ainda não tenha confessado em sua vida Cristo Jesus, este recomeço, como seu único Senhor e Salvador, e que de alguma maneira Deus tenha falado ao seu coração na exposição do texto de hoje, e tenha falado ao longo das semanas através de outras pessoas, e que você tenha entendido a sua real situação. Fica aqui o nosso convite, Igreja Batista no Centro, para que você possa viver este recomeço, esse começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Estamos aqui à sua disposição para conversarmos sobre este tesouro, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único caminho que nos levará para o verdadeiro recomeço e começo. Feche os teus olhos, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua presença nós queremos Te louvar
por aquilo que a tua palavra nos desafiou nesta manhã. Senhor, tende misericórdia de nós, naquilo que nos cega de enxergarmos que és tu que está no controle de todas as coisas. E que é o exemplo do nosso irmão Noé. Nós possamos, Senhor, saber que o Senhor não se esquece de nós. Que nós estamos, Senhor, ali inseridos como parte deste pacto que o Senhor prometeu, pelo teu próprio nome. Que bom, Senhor. Porque nós somos a parte que decepciona. Nós somos a parte desta aliança que se esquece continuamente. Tende misericórdia de nós, Senhor. E te louvo porque essa misericórdia já foi nos ofertada pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. E é por ele que o Senhor continuamente continua a nos abençoar e somos-te tão gratos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada como igreja, aqui no centro. Que possamos, ó Pai, levar este evangelho de recomeço às pessoas que aqui têm atravessado momentos difíceis. Que possamos, ó Pai, executar e conjugarmos, ó Pai, os verbos pelos quais o Senhor tem sustentado a sua igreja. Abençoa também meus irmãos que têm enfrentado dificuldade em enxergar a beleza do teu evangelho no dia a dia de suas vidas. E aqueles que porventura, Senhor, neste aparente momento de silêncio, possam saber que é o Senhor que os guia. Aqueles que têm colocado mãos entre os pés, pés entre mãos, tomando decisões que muitas vezes, Senhor, não são decisões que agradam o seu coração, possam se arrepender diante da tua palavra e tomar uma nova postura. E a exemplo de Noé, aguardar o comando do Senhor para que possamos dar o próximo passo. Aceita, Senhor, a nossa oração e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.